Olá, tudo bem? Está começando o terceiro programa de entrevistas da revista Interciência e Sociedade, a revista científica da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, localizada no município de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. E nesse terceiro programa, eu tenho a honra de entrevistar a professora doutora Cristiane Fonseca Freitas. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa noite, muito obrigado pelo convite, obrigada a todos que vão estar ouvindo, espero estar esclarecendo e falando cada vez mais, mostrando um pouquinho do nosso trabalho a todos. Muito bem, seja muito bem-vinda. Professora, eu vou iniciar esse programa apresentando o seu currículo, tá? Eu tive que resumir o seu currículo aqui, tá? Pela quantidade de trabalhos e realizações que você já realizou ao longo da sua carreira acadêmica. Então, eu vou começar aqui, sempre lembrando que esse programa tem como objetivo divulgar a produção científica dos docentes e discentes da nossa instituição, tá? E eu apresento aqui a nossa entrevistada de hoje, a professora doutora Cristiane Fonseca Freitas. A professora Cristiane, ela é professora titular da nossa instituição, da Franco. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Alfenas. Ela possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em farmacologia pela Unicamp. E, além disso, ela possui pós-graduação em análises clínicas pela Federal de Alfenas e especialização em microbiologia pela PUC de Minas. Acho que não esqueci nada aqui, hein, professora? Se bem que tem mais coisa para colocar, né? Mas tive que resumir. Tranquilo. Professora, essa noite você foi convidada aqui justamente para falar desse artigo que você publicou na nossa revista, cujo título é Prevalência da Obesidade e Diabetes mellitus em cães e gatos. Esse artigo possui como autores, como primeira autora, Ana Estela Dias Taveira Mendes, Carlos Henrique Cabral Viana, Reinaldo Juan Garrido Palacios Júnior e a nossa convidada da entrevista, que é a Cristiane Fonseca Freitas, professora doutora da nossa instituição. Professora, os demais autores são ligados à nossa instituição também ou são de outra instituição? São de outra instituição, são de Tá, Minas Gerais, da PUC Minas. são da PUC de Minas, tá bom. Isso. Esse trabalho, a Anistela foi uma aluna minha da medicina veterinária. Ela é veterinária. Ela foi aluna dessa área, e o Carlos Cabral, a gente chama de Cabral Reinaldo, são professores da faculdade também. E a Tá, orientação principal era a orientação minha. ótimo. Bom, e aí a gente começa a falar do trabalho propriamente dito. Então, o objetivo desse trabalho está aí, né? Que foi avaliar a prevalência de obesidade em cães e gatos. É isso, professor? Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que foi. Na Isso. verdade, eu gostaria que você dissesse para a gente como é que foi a ideia desse artigo, como é que foi o processo de produção para ele, foi muito difícil, como é que foi abordar essas clínicas e obter esses dados que vocês obtiveram. Primeiro, fala como é que foi esse processo, professora, por favor. Esse processo ele iniciou em 2099, 2019, mais ou menos. Foi um projeto PIBIC, na outra instituição, na PUC. A aluna me procurou porque ela foi minha aluna, eu lecionava bioquímica e sempre trabalhei com obesidade, com diabetes. Então, a gente volta e meia tinha os alunos que a gente fazia as orientações de TCC, só que ela procurou bem antes, ela procurou para fazer iniciação científica mesmo. Como eu sempre trabalhei com metabolismo, ela falou que a gente já tinha feito um trabalho parecido com esse, com uma outra aluna, sobre levantar obesidade e diabetes, porque é bem parecido, igual em ser humano, também nos animais acontece. E muitas vezes acaba que não tem um levantamento, uma identificação de como que está isso, porque a orientação aos donos dos animais é o mais importante, que a gente tem que estar mostrando. Aí a aluna procurou, ela ia procurar essas clínicas, normalmente essas clínicas nós temos, a gente faz um documento, uma solicitação para as clínicas liberarem a gente para poder estar avaliando. Por incrível que pareça, a aluna é daqui de Mogi Guaçu,
Tá, então ela usou várias clínicas daqui, ela conhecia algumas pessoas, ela conseguiu as clínicas daqui, e ela ia, conversava com o veterinário e pegava o prontuário do que ele tinha de anotação para ver se aquele animal, qual era a raça do animal, se ele tinha a diabetes ou não, se tinha obesidade ou não, porque normalmente são duas doenças que estão associadas. É a própria hipertensão no ser humano, tá? Mas essas duas doenças, uma acaba que desencadeia a outra doença. A pessoa for obesa, ela tem a predisposição a desencadear o diabetes. E algumas raças de animais acabam tendo uma incidência bem maior. Foi um trabalho que a gente iniciou praticamente no ano de 2020, que foi o início da pandemia. Aí ele ficou um pouco stand-by em função da pandemia. Passado um certo tempo, a gente reestruturou ele para aproveitar e fazer a publicação desse trabalho. Ótimo. Em geral, você sabe se a receptividade das clínicas foi boa ou eles apresentavam, Foi ou a grande tranquilo. maioria aceita? Geralmente, Não. geralmente aceita, né? A maioria normalmente aceita, porque normalmente você vai trabalhar com os prontuários. Então, você conversa com veterinários mesmos, que são os proprietários das clínicas, e eles liberam os prontuários. O aluno que tem um certo trabalho de pesquisar um por um, de estar encontrando esses dados. Mas, normalmente, assim, até os outros projetos que a gente fez, normalmente as clínicas de veterinárias, elas aceitam, elas têm uma boa abertura para esse tipo de trabalho em relação aos alunos. É bem tranquilo, não foi muito difícil assim. Ela demorou um pouco para conseguir. Na hora que abriu uma, as outras liberaram. Aí acaba sendo um projeto. E viram que era um projeto de pesquisa mesmo, ficou mais fácil para ela poder trabalhar. Interessante. O outro aspecto que eu fiquei pensando aqui é que a aluna era de PIBIC, né? E é interessante quando a aluna de PIBIC consegue transformar o trabalho dela em algo concreto, assim, em algo que vocês conseguiram publicar e tudo. Fica marcado, né? Isso. Ela teve a bolsa na época da pandemia mesmo, e mesmo assim, na hora que terminou, ela falou: não, vamos continuar, vamos terminar o trabalho. E a gente fez todo um levantamento, os outros professores também auxiliaram, para a gente poder fazer uma publicação mesmo, não só ficar aquele projeto, eu fiz a iniciação, não. É bom publicar que você apresenta realmente aquele trabalho que foi todo desenvolvido durante, não foi um ano só. Foi praticamente 2 anos de trabalho para ela desenvolver esse projeto todo. É muito importante, tanto para o discente quanto para o docente, né? Para o discente que marca, né, a passagem, o momento profissional do indivíduo, né? E para os professores também, né? Que eles estão ali orientando e tal, e nem sempre isso resulta em algo publicável. E a gente vê que nesse caso o trabalho foi muito bem feito e muito interessante, né? Quando a gente vê o trabalho, a gente vê como os dados levantados foram bem relevantes e interessantes para a É gente poder, interessante, quem gosta do assunto, né? Quem estuda o assunto. é interessante que você falou que muitas vezes ocorre vários trabalhos, e às vezes a pessoa não publica, É. você fala que você deixa ele ali engavetado, Não registra, né? no registro, eu acho que esse registro é interessante até para a população depois e para alguém que quiser continuar. Porque normalmente você faz um trabalho, você encontra alguns dados. E aquilo ali dá um start para um outro pesquisador continuar e ver se encontra mais alguma associação. Para quê? A maioria dos trabalhos na área da saúde para melhorar tanto a qualidade de vida, se for de humano ou de animal, para que você tenha, como se diz, uma saúde, tanto animal, aí está falando sobre animal, que tem uma sobrevida melhor, que o animal convive melhor e não tem essas doenças crônicas que sempre estão associadas. E muitas vezes é relacionada à alimentação. Aí entra a educação do dono do animal também. Impressionante, professora. Esse assunto está ganhando uma importância muito grande, porque quando a gente começa a estudar a obesidade em cães e gatos, a gente vê que está aumentando muito, né? Tá. E mais relacionado à alimentação. Porque tanto o cão como o gato, o ser humano também está aumentando, né, a obesidade. E ele faz Sim. aquela carinha de coitadinho. Ai, eu quero o doce, como se diz. Uhum. Tanto que os veterinários, o que eles colocam? O certo é você dar aquela ração que é para aquela raça, que é para aquele animal. Só que aí você está comendo alguma coisa e o cachorro faz aquela cara de coitadinho, aí você fica com dó e vai lá e dá. Aí a segunda vez você vai lá e dá de novo. Então, isso é uma maneira errada. E a gente acaba fazendo porque a cara de coitadinho do cachorrinho, você vai lá e dá. Tanto que, assim, a obesidade, tanto em humanos como em animais, estão crescendo absurdamente. Isso diminui a qualidade de vida e diminui o tempo de vida mesmo. Normalmente, o animal com essas doenças,
A obesidade, ele vai ter dificuldade em caminhar, vai ter dificuldade de fazer algumas atividades, ele vai ter uma respiração muito mais ofegante, que vai ter muito mais dificuldade de trabalhar. E se tiver o diabetes, ele pode levar, depende do diabetes, um animal muito comum, a cegueira, é mais comum, essa acidez acaba sendo maior em animais, e você vai ver aquele animal que você gosta tanto, não está sadio, ele vai começar a ficar doente, isso acaba incomodando. E muitas vezes é a gente, é o dono, é o proprietário que induziu. Ele pode ter uma genética, mas se você fizer uma alimentação adequada, atividade física com o animal, você consegue diminuir essa incidência. Por isso que esse trabalho a gente, tanto que a aluna, ela foi em 29 clínicas veterinárias, ela conseguiu 159 prontuários. Por quê? Porque a gente queria o animal que tivesse ou diabetes ou obesidade, ou tivesse os dois associados. E ela encontrou a associação dessas duas doenças em animais. Muito bom. E a questão da alimentação, professora, o maior problema é quantitativo, qualitativo ou ambos? Que você Ambos, relatou, ambos. né, que o animal vem, se aproxima, ele vai se habituando, né, a se aproximar a se aproximar do tutor durante as refeições e pedir o alimento e viu que deu certo, né? Aí ele vai pedindo, vai sempre pedindo, vai pizza, né? Ele vai Isso. comendo todo o alimento mais inadequado possível para um cão, para o gato, ele vai ingerindo, né? Além Então de a questão é ingerir, tanto quantitativa e qualitativa. e qualitativa, porque além de ingerir o que ele está pedindo a mais, o dono também coloca a mesma quantidade, ou às vezes até a mais ração. Então ele acaba comendo a quantidade maior da ração que seria o normal, tanto que as rações balanceadas, se ele comer a mais, ele vai ter um sobrepeso, ele pode engordar também. E muitas vezes, tanto que tem algumas raças que são bem mais propícias a engordar mais facilmente, né? É, e a alimentação que a pessoa dá e que ele pede cada vez mais, e o dono dá, ele acaba dando, ai, que bonitinho, de brincar, a carinha do gatinho do xereco, né? Aquele assim, fica aquela carinha pedindo. E o animal habitua aquilo ali. Então, você diz, chega uma hora que, na hora que você vai na mesa, ele já senta do lado da cadeira assim, estou aqui esperando que eu dê a minha parte. E isso é uma maneira errada que a gente acaba fazendo com esses animais. A quantidade e a qualidade. Você acaba dando a alimentação inadequada, e a gente pesquisou duas doenças, mas você vai gerar outras doenças também. Você vai gerar insuficiência renal nesse animal e vários outros fatores que vão estar associados a esse tipo de doença. Sim. E aí, assim como em humanos, né, esse balanço energético positivo, ou seja, o animal está ingerindo mais energia do que ele está gastando, né? Essa é a fonte primária do problema. E nos cachorros, nos gatos, em humano é a mesma coisa, né? A mesma coisa, ele vai ter um balanço de nitrogênio a mais no organismo. Então, ele vai aumentar a quantidade de formação de ureia, e isso pode estar causando outras doenças, porque normalmente o balanço de nitrogênio é a quantidade que você ingere, a quantidade que você elimina. E quando acaba, muitas vezes, o animal ingerindo em excesso esse nitrogênio, ele vai desencadear outras doenças metabólicas dentro do animal, por conta disso, do excesso de alimentação. Sem contar essas doenças crônicas que já são mais conhecidas. Perfeito. Deixa eu avançar aqui, professora, nas sessões aqui. Esse foi um dado que eu pesquisei justamente para ver, para mostrar, né, a importância desse trabalho que vocês desenvolveram, né? Mostrando aqui a métrica, né, desse tema obesidade em cães em apenas uma base de dados, que é o PubMed. Então, no PubMed, a gente vê que é um tema quente, né? Que ele está em alta ali, e no ano passado foram publicados 66, o número está um pouco pequeno ali, mas cerca de 60 artigos com esse tema, obesidade em cães. E aqui eu não coloquei gatos, só cães. Só para ter uma ideia de mais ou menos de como é que está esse tema aqui, para mostrar a importância do trabalho que vocês estão se desenvolvendo. Deixa eu Hoje em avançar aqui. dia, em relação a Sim, esse projeto aí, hoje em dia já tem até clínicas para fazer atividade, para o cachorro fazer atividade uhum. física, de Com esteira, natação, piscina, esteira, piscina. Por quê? Porque acaba que a gente vive se diz, nós estamos numa época que você trabalha o dia inteiro, todo mundo, e você acaba não tendo muito tempo nem para ficar caminhando com o cachorro. Então, muitas vezes, eles são levados em clínicas veterinárias para fazer atividade física,
Porque ele precisa correr, porque às vezes ele precisa correr, emagrecer, para manter a atividade, para ele não gerar essa doença. Aí normalmente vários donos conseguem fazer isso, porque é uma incidência que está aumentando e é uma coisa, como se diz, é a saúde do animal, é aquele seu Sim, companheiro que você escolheu. Então, você tem que cuidar dele, responsabilidade, pós-responsabilidade de cuidar da saúde dele também. isso. Então tá aqui, professora, olha, aqui entrando na seção de materiais e métodos, a gente está vendo as cidades que foram investigadas, em que os cãezinhos foram investigados, cãezinhos e gatos, né? Então vocês investigaram tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, certo? Isso, a maior investigação foi mais aqui, Mogi-mirim, Mogi Guaçu, Itapira, porque a Ah, aluna é de Mogi Guaçu. E ela tá, pegou algumas clínicas também de Poços, mas as clínicas do estado de São Paulo, todas elas participaram desse projeto. ótimo. Esse daqui é aquele score de condição corporal, né? Que é uma maneira da gente observar, né? Se o cãozinho, se o gatinho está apresentando aspectos de obesidade. É isso, professor? Isso é interessante porque as pessoas às vezes não observam, tá? Ela não acha interessante, porque é aquela coisa assim, o meu animal nunca está doente, quem está é o do Hum, vizinho. Aquela coisa assim, eu nunca sim. vejo defeito meu, não. Eu não tá, tá só um pouquinho gordinho, não, tá só um pouquinho acima. Então, existe um score, normalmente o veterinário acaba orientando os proprietários de animais. É por isso que a importância de se levar o animal sempre no veterinário para vermifugar, para tratamento e observar como que ele está. Passar por uma consulta, ele está com peso acima, tem que cuidar, porque senão aquilo ali vai virar umas doenças bem mais acentuadas. E a partir desse score, muitas vezes a população em si não tem tanta facilidade de identificação, porque muitas vezes ele não observa como que está o animal. Mas o veterinário, ele olha, ele já faz assim, ele já faz as análises e fala, ó, seu cachorro ou seu gato está um pouquinho acima, vão fazer uma atividade, vão reduzir a quantidade de alimentação, dá se diz, a dieta correta. Só que às vezes tem proprietários que contam, que dá fora, mas tem os que não contam. Dá aquela assim, dá comida que não é dele e não tem coragem de contar. Alguns contam. Então, como se diz, quando você passa aquilo ali, o veterinário tem mais condição de explicar ó, a importância da alimentação correta e não da alimentação errada. Por mais que ele faça a carinha de eu quero, eu tô com dor, coitadinho, que no animal é natural ele fazer isso. Um dos aspectos aí que eu sei que é indicador de obesidade é quando a gente não consegue observar nem as costelas, né? É, No cãozinho, né? tem vários deles, porque assim, normalmente depende um pouco da raça, né? Porque tem Ah, sim. raças que você. Do Isso pelo, também, né? o pelo, o animal, ele tem uma diferença muito grande. Às vezes você não vê costela, às vezes você não consegue visualizar, às vezes o pelo, aqueles gold, eles têm uma predisposição a engordar muito fácil. E eles pedem alimentação. Então, se a pessoa não controlar, a facilidade deles sair fora do peso é muito rápido. Então, tem algumas raças que têm mais predisposição de você estar observando isso. E muitas vezes não é a gente, que você não vai. O dono normalmente não vai conseguir observar. Quem vai observar com melhor, se diz mais fácil, é o veterinário, que ele já tem toda a formação para estar analisando os animais dessa maneira. E o veterinário não tem tanta dó, né? De dar a comidinha e Não, tal. ele vai falar, ó, isso está certo, isso está errado, vamos corrigir. Por quê? É a função, ele formou para isso, né? Ele foi Sim. atrás de compreender e passar isso para os proprietários. Professora, então aqui estão os principais males associados à obesidade, né? Então a gente sabe que a obesidade pode induzir uma série de alterações no organismo dos mamíferos em geral aí. Eu gostaria que você comentasse isso aqui para a gente, por favor. É interessante porque tanto a obesidade, ela desencadeia a incidência de diabetes, porque ela vai mexer no metabolismo de resistência insulínica, vai mexer em outras vias, além da disfunção, a própria obesidade leva à disfunção cardiovascular, à dificuldade respiratória, além de outras doenças mais associadas, vai diminuir a imunidade do paciente, ele vai ter uma resposta menor ao sistema imunológico, ele não vai conseguir fazer tanta atividade física, porque a obesidade vai dificultar isso aí. Então, assim, são vários fatores de risco, são várias alterações que ocorrem. Normalmente a gente tem o hábito de ver só as alterações macroscópicas, só o que você está vendo, ou a febre, ou a dificuldade de caminhar, ou a respiração. Só que metabolicamente estão várias outras alterações.
além de, como se diz, a resistência insulínica e a dislipidemia que leva à obesidade, muitas vezes, na hora que você vai identificar, o animal já está totalmente, se diz, ele já está no quadro irreversível. Que se diz, a resistência insulínica dele já está para ele ter que tomar, às vezes, insulina, e não simplesmente uma medicação vai conseguir tá trabalhando com o animal. E sem contar que depende das espécies, depende da medicação, você não consegue dar uma medicação tanto oral assim para o animal. Você vai ter que estar injetável, que é o mais fácil que você consegue trabalhar. Então, as desordens que ocorrem, a gente vê assim, aumentou o peso, só está um pouquinho. Não, são várias outras atividades, alterações que vai acontecer dentro do organismo do animal. Isso ele vai diminuir a qualidade de vida dele e o tempo de vida. Ele vai viver menos anos, vai reduzir a sobrevida desse animal. Perfeito. Me parece que às vezes o indivíduo tem a noção de que o tecido adiposo é um tecido passivo, ou seja, ele é apenas um tecido de reserva, de acúmulo, de excesso, né, de nutrientes que você ingeriu e que ele não Não, produz hormônios, não produz citocinas, como se ele não tivesse irrigação sanguínea e tivesse o tempo todo ali conversando com as demais células do corpo, do não. organismo, né? Você E é falou, justamente o contrário, né, professor? totalmente, você falou das ocitocinas, o processo inflamatório, as citocinas estão extremamente liberadas, interleucinas, interferões, está relacionado com todo o processo inflamatório. Tanto que a obesidade é uma doença mundial e ela é considerada doença crônica, não é uma, se diz, é um processo inflamatório crônico constante. Ele vai cada vez mais desencadear mais alterações dentro do nosso organismo e do organismo do animal, que é bem parecido, tá? Os metabolismos humano e animal é bem próximo. Sim. E eu gosto de destacar aqui, né, além desse aspecto, né, de um estado de inflamação constante, eu gosto de falar das interferências que causam com o processo de reprodução também, né? E Também. especialmente porque os hormônios sexuais todos têm uma natureza bioquímica lipídica, né? Então, quando você tem essas dislipidemias, você interfere demais com a função reprodutora também, né? Você vai ter excesso de colesterol, você vai ter excesso dos esteróides dentro do organismo. Esse excesso vai fazer com que as glândulas não consigam trabalhar direito. Então, você acaba tendo alteração na reprodução, dificuldade de reprodução, tanto que depende do quadro, se entra com medicamentos para diabetes, para melhorar o quadro de reprodução, porque você mexe nesse metabolismo inteiro. Então, aquela coisa, tudo em excesso faz mal. E se for gordura, lipídio, é pior ainda. Porque vai, tudo bem, eu não como muito gordura, mas eu como carboidrato. O carboidrato em excesso se transforma em lipídios. E esse excesso de lipídios vai desencadear tanto reprodução, risco cirúrgico. Se o animal tiver que passar para cirurgia, ele vai ter a menor resistência. Não, muitas vezes o anestésico pode durar mais tempo, pode não estar tendo tanto ali. Então, o animal acaba tendo risco na hora que ele tiver que passar por cirurgia. Então, são vários fatores que a gente muitas vezes passa desapercebido. Mas na hora que você vai trabalhar com o animal em si, tudo isso influencia para você ver que seja reprodução. Se você tiver um animal de raça que você quer que ele reproduza, se ele tiver obeso, ele vai ter dificuldade de reprodução. Então, ele não vai estar com aquela, se diz o que você precisaria. Então, são várias coisas que a gente acha que não, mas é muita alteração que ocorre dentro do metabolismo. Se a gente for descrever toda a alteração decorrente da obesidade, a gente fica até amanhã, não termina de falar todos eles. Verdade. E tem esse aspecto também, né? Que muita gente tem os cães como criação, né? E a reprodução, e usa isso como fonte de renda, né? E Pontos de aí, se você renda. tiver, né? E aí você vai interferir até com a capacidade, com a função reprodutora desse grupo de animais. Então é muito importante que o tutor observe a alimentação do bichinho dele. Isso. Aqui, professora, citando justamente isso que você estava falando, as raças com maior disposição. Então, existem raças com uma maior predisposição a desenvolver essa obesidade ou a desenvolver obesidade e diabetes? A desenvolver tanto a obesidade e a obesidade desenvolve diabetes, porque um leva ao outro. Normalmente, o diabetes você pode ter fatores genéticos associados, mas se você mesmo não tiver fator genético, mas a obesidade desencadeia uma resistência insulínica que vai desencadear um processo de diabetes. Tá? No metabolismo, ele vai mexer ali. E ao mesmo tempo também ainda desencadeia se diz, a obesidade, que seria o fator de dislipidemia, que você vai ter alterações em fatores de colesterol, triglicerídeo, de HDL, das moléculas circulantes de lipídios, também desencadeia
pode alterar o processo de diabetes. Todos eles. E algumas raças têm mais predisposição do que outras, que são, se você observar as raças que estão aí, que são as que tem aqui no Brasil, que o pessoal normalmente trabalha, que é o Labrador, o Rottweiler, o Boxer, são raças, se diz o Basset, são raças normais aqui, o próprio Beagle, são raças que a gente tem bastante incidência no Brasil. Então, é saber cuidar dos pets, cuidar dos nossos amiguinhos. Justamente isso que eu estava observando. Todas essas raças aqui são raças comuns, ou, entre aspas, populares no Brasil, né? Algumas Populares. essa Cavalier King Charles Spaniel eu não conheço. Mas depois eu Não, dou um ela é Google aqui comum para lá ver na qual que é. Inglaterra. Mas Mas as aí demais você são bastante coloca, populares mesmo. você coloca normalmente as que são populares, aquelas que normalmente tem mais, o pessoal acaba utilizando mais no Brasil, porque também tem a raça pelo clima, algumas ficam melhores, se sente melhor em relação até ao clima mesmo, porque o clima aqui do Brasil, nós somos clima tropical, é diferente de animais que são de climas mais frios. Então, às vezes o animal sente mais, depende do local que você trocar ele também. Perfeito. Deixa eu seguir para o próximo aqui. Ó, professor, agora entrando na parte dos resultados, eu gostaria que você descrevesse esse gráfico para a gente, por favor. O que nós encontramos os animais que estavam, da quantidade que todos que foram analisados, 63 desses animais estavam obesos. Então, de 159, 63, eu tenho uma quantidade bem significativa, 40% tinha obesidade. 85, 53% tinha o diabetes. Então, como se diz, esses 63 que têm a obesidade, para eles aumentar esse número do diabetes é muito fácil, porque a obesidade desencadeia o processo de diabetes. E os que tinham os dois associados foram 11, que daria, normalmente aqui está 7%. Com certeza, se a gente fizesse hoje de novo, repetisse essa pesquisa, esse número que animais que tivessem obeso, diabético, com certeza estaria maior em porcentagem, porque a própria obesidade desencadeia. E com certeza essa obesidade estaria aumentando, porque ela está aumentando cada vez mais por maneiras erradas de ingesta de alimentação dos animais. Então, se a gente fosse fazer hoje, com certeza esses números não seriam iguais. Eu acredito que, principalmente, obeso e diabético estaria uma porcentagem um pouco maior, mais elevada. Perfeito. E esse número é bem elevado mesmo, né? A gente vê que Não, mais da metade, né, dos obesos já estão apresentando diabetes. É isso, né? o Mais da diabetes. metade, Isso, 53%. Tá. isso. E os sintomas que esses cãezinhos apresentam são os mesmos sintomas que os humanos apresentam de diabetes? É bem parecido. Hiperglicemia, poliúria, Glicemia, cansaço. poliúria. Só que é comum que muitas vezes o animal, é mais comum a cegueira no animal, é mais comum ele ficar cego. Aí muitas vezes a pessoa começa aquela tá dificuldade de andar, de caminhar, começa, que se diz, fala, não está segurando o xixi, como se diz, às vezes começa a tomar muita água, é bem parecido, os dados são bem próximos ao do ser humano. E muitas vezes a pessoa não observa. E na hora que eles vão ver, chega assim, descobriu que está com diabetes. Só que às vezes, na hora que o tutor vai cuidar, descobrir mesmo, às vezes já está no quadro avançado que o cachorrinho já está começando na cegueira. Aí eles ficam, tadinho, já está cego, porque está diabético. Não, é porque ele teve, se diz, a cegueira foi decorrência da diabetes. Ficou, porque o diabetes atacou e ataca normalmente a inervação. E sem contar que é também a dificuldade de caminhar também. Então, é quase bem parecido com o do ser humano, tá? Os dados em animais. Perfeito. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Esse gráfico está trazendo também a incidência das afecções nas É, espécies. E aí quem tá fazendo? Aqui está mostrando cães e gatos, né? Isso. Normalmente em cães é mais, não é que só que é mais comum não, tá? Normalmente quando você vai numa clínica veterinária, você tem mais dados de cães do que de gatos. Você consegue mais dados de cães do que de gatos, tá? Mas a incidência maior de obesidade acaba sendo em cães do que em gatos mesmos. Acaba tendo maior, e diabético também, mas você acaba a incidência, por isso que você pode ver que é uma diferença bem grande, né, que a gente tem de cães aí para gatos, porque você consegue sempre mais dados de cães.
Acaba que numa clínica tem, Sim. mas você pode ver assim, da população, se você observar, normalmente sempre tem a maioria das casas sempre tem um cachorro, e nem todas têm um gato. Quando Sim, gosta, a pessoa gosta muito, mas normalmente você vê, sim, se você olhar na população brasileira, você acaba tendo mais cães como um pet do que os gatos mesmos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do gato. Porque uns acham que o gato é traiçoeiro, outros não. Quem gosta de gato adora, mas no geral a população, a gente observa ela mais puxada por cachorro, mas por os cães mesmos. eu acho que pode ter até um outro aspecto aqui, professora, que é a questão do o cachorro, ele vive na matilha dele, né? Então ele quando ele tá na casa com a família, ele se sente parte do grupo, né? Então Ele eu acho sente que ele parte. se antropomorfiza mais fácil do que o gato, ele assume os hábitos, o cachorro é mais fácil ele passar a dormir à noite, ficar acordado de dia, como os humanos, né? Que não é o natural dele. Ele Isso. quer dormir no quarto, ele quer comer junto com o tutor. O gato é mais resistente a isso, né? O gato ele é mais, até por ele ser solitário, né? E ele tem uma tendência a ser mais independente, então ele tem uma tendência a resistir a adquirir os hábitos humanos. Não parece que isso também interfere, né? Interfere. O cachorro é mais socializado, né? Ele socializa com muito mais facilidade, ele está ali com muito mais. Ele pega os hábitos dos donos mesmo. Tanto que os veterinários falam, depende do cachorro, você vê direitinho, que ele pega até os hábitos do próprio tutor. E o gato não, o gato do nada ele some, fica 2, 3 dias fora, o dono fica preocupado porque o gato sumiu. Ele tem essa resistência mesmo. É uma característica, né? O cachorro ele é mais sociável, tanto que você fala, o cachorro é o companheiro do homem, porque ele pega os hábitos da família mesmo. Ele acabou, você falou, vai se socializar muito mais, dormir junto, vai querer estar do lado, ele vai sentir, se ele chegar cansado ou não, ele já percebe, vai lá, toda vez ele vai lá, está do seu lado. E o gato nem sempre, às vezes ele está ali, às vezes não. Eu acho que é por isso que o brasileiro também ele é mais sociável, acho que é por isso que ele tem mais afinidade com os cães do que o gato em si também. Boa. Muito bom. Deixa eu trazer mais alguns dados aqui, professora. Olha, essas tabelas aqui, a parte quantitativa, né? Trazendo o total, né, de Isso. animais observados, né? Totais de animais observados, normalmente os que tinham obesidade, tanto de cães como de gatos, você pode ver que um N de cães é muito maior em relação ao N que nós conseguimos de gatos, tá vendo? Você consegue um total de 70 mais 58, 128 cães, enquanto a gente conseguiu 20 dados de gatos, tá? Então você acaba tendo uma incidência, dados menores, né? Por conta da própria população ter mais cachorros mesmo. E você acaba, por incrível que pareça, está aumentando a obesidade, mas nós encontramos um número maior de animais diabéticos. E a incidência é maior em fêmeas. As fêmeas acabam tendo mais diabetes do que os machos. A gente acaba encontrando bem maior. E quando tem os dois associados, também uma incidência bem maior em fêmeas. Então, acaba que esses dados demonstram que você tem as fêmeas têm mais, acabam desenvolvendo mais diabetes, mais obesidade, e os gatos também acabam sendo as fêmeas mais diabéticos. Nem tanto a obesidade do gato, porque o gato por si só, ele, igual você falou, às vezes ele sai de casa, ele tem o metabolismo dele parece que é um pouco assim. Mesmo se você der a mais, ele, na hora que está cheio, ele não quer mais. Diferente, o cachorro não, ele fica ali pedindo, ele quer. Então, acho que o gato, por si só, a própria natureza dele, você pode ver que tem poucos que são obesos, você não tem tanto, mas você tem uma incidência maior de diabetes em gatos do que em relação mais diabetes em gatos. Também se observa mais diabetes em animais também, tá? Que é mais comum, também desencadeado pela alimentação, muitas vezes alimentação errada. E falta de Perfeito, atividade física dos animais. perfeito. Deixa eu ver aqui. Tá bom. É, professora, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu acho que seria importante a gente falar sobre como exatamente evitar que o seu cãozinho, que o seu gato desenvolva obesidade e, consequentemente, desenvolva outras doenças associadas. Assim, quais são as dicas que você daria para o tutor para ele reduzir o risco do animalzinho desenvolver esse tipo de doença? É saúde animal igual a saúde do humano. O que a gente faz para evitar?
atividade física, alimentação correta, descansar de maneira correta. É a mesma coisa, praticamente é o quê? Alimentar o animal de maneira certa, se possível, somente evitar dar alimentações erradas, dar uma pizza que você está comendo uma fruta, ela quer chocolate, os cachorros adoram, você diz, eu quero um chocolate. Evitar dessa alimentação, por mais que até para a gente, se você comer ela em excesso, ela vai fazer mal. Para o animal, mais ainda. Então, existe já, faz tempo que existe, cada vez mais eles vão melhorando. Eles fazem todas as alimentação é balanceada, as rações dos animais. Várias delas são balanceadas por tipo de raça. Algumas raças têm predisposição de ter doença renal, outras têm mais predisposição de outros tipos de doença. Então, elas são balanceadas para isso. Manter a alimentação adequada e atividade física. Normalmente, o animal precisa de atividade física. Igual a gente precisa, os animais também precisam dessa atividade física. Essa é a principal maneira, é educação alimentar. Se educar, alimentar, você vai melhorar, você vai ter o seu pet, o seu amiguinho, muito mais tempo do seu lado, brincando e convivendo de maneira bem mais saudável. Perfeito. É muito importante isso, né? Porque eu acho que o principal aspecto que você assinalou, professor, é a longevidade, né? A gente gosta tanto dos bichinhos e a gente quer que eles fiquem com a gente por por mais tempo possível que a gente conseguir, né? E quando você está monitorando a alimentação desses animais, você está, no fundo, aumentando a longevidade dele, como você mesmo disse. Né? Outra coisa que eu vi hoje, eu conversei com uma proprietária, ela me citou uma onda agora de cão verde. Não sei se você já viu essa nova onda agora, que é fazer a alimentação do próprio tutor preparar a ração do animal de uma maneira mais natural. Então ele vai lá, compra carne específica, compra grãos e faz uma ração, mistura e dá pro cãozinho. E às vezes põe um pedaço de osso, põe casca de ovo, até para o cão morder, né? Ele ter aquela sensação de morder uma coisa mais consistente, como ele faria na natureza, né? Quando a gente vai domesticando ele e passa a dar a ração, porque essa ração comercial tem muito carboidrato, né? E não oferece aquela resistência que o alimento natural do cão ofereceria se ele tivesse na natureza. Então, eu vi muita gente falando sobre isso agora. Cão verde, que é essa capacidade, essa novidade de produzir e fazer a própria alimentação do cão. Mas precisa de tempo, né, professora? A gente. Eu acho que o principal aí chama tempo, porque assim, por mais que você vai tentar fazer uma alimentação mais natural para o animal, é o que você falou, a pessoa acaba voltando para isso, e o tempo que você gasta nisso, às vezes a gente nem para a gente acaba fazendo esse tipo de alimentação mais natural. Eu acho que quem consegue, eu dou parabéns para a pessoa, eu acho que por aí. Só que assim, tem muitas marcas de ração que não é tão carboidrato, que elas são bem balanceadas. Tem umas que são proporcionais, que tem várias pesquisas dentro da parte de nutrição animal, que eles fazem o balanceamento certo, tanto de nitrogênio, de todos os sais minerais que o animal precisa. Porque nem sempre a alimentação que você coloca, às vezes vai ter tudo. Mas você quer, eu vou tentar fazer, voltar o mais natural possível, que seria o cão verde. Isso requer tempo. Hoje em dia a gente sabe que tempo é, como se diz, a gente está quase brigando, né, para conseguir o tempo necessário. Um dia podia ter 48 horas, que acho que a gente não conseguia fazer tudo que a gente quer fazer. Eu admiro quem dá conta de fazer, mas eu acho que talvez pode ser uma coisa meio que modismo, que às vezes a pessoa não consegue sustentar isso aí durante um tempo. Aí você começa a fazer alguma coisa para o seu animal, depois do nada você para. Então, acho que se você se propor a fazer isso, você tem que se propor que você vai fazer isso meio que contínuo, e não só porque virou modismo. Porque tem sim muitas coisas que é modismo. A pessoa vai lá e faz, todo mundo faz. Aí depois para de fazer. E como que o cauzinho vai ficar? Como você acha? Você gostaria? Aí coloque-se no lugar. Vou fazer uma coisa para você e depois eu paro. E aí? Ele vai ficar e falar assim, gente, eu estou perdido, o que, que aconteceu? Nossa, meu dono estava tão preocupado comigo, agora desistiu de mim. E é uma visão que ele se diz, é um pensamento. Se a gente pensar a mesma coisa, alguém está fazendo algo para você e do nada, para. Então, é interessante, eu acho que as pessoas só têm que ter um pouquinho de cuidado quando é muito modismo. Que aí todo mundo quer fazer. É igual quando era aquela raça que era junto, estilo boxer, que era uma de briga, todo mundo queria ter. Depois todo mundo estava abandonando, porque virou moda ter aquela raça. Depois o que tinha de cachorros abandonados era altíssimo.
Então, a pessoa, na hora que ela tem que ter um animal, existe a posse e responsabilidade. Eu vou a responsabilidade de manter o que eu cumpri de estar fazendo. Então, eu sou o dono do animalzinho, ele é um ser vivo, então eu tenho que cuidar dele da mesma maneira. Tá ótimo. Professora doutora Cristiane Fonseca Freitas, existe alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Eu acho que você fez todas. Ótimo. Eu acho que a gente tem que só falar, pessoal, gente, façam pesquisas e publiquem. A gente acaba deixando ali, muitas vezes, guardado na gaveta. Eu acho que o publicar, isso vai ajudar as outras pessoas a continuarem. E o pessoal, cuide dos seus animais. O pet é um companheiro, como se diz, é um animalzinho que está ali. Você chega cansado, ele está ali sorrindo para você, está ali fazendo um carinho. Então, trate ele bem, seja responsável e cuide deles, para evitar que ele tenha, se diz, as doenças, só melhorar a saúde dele e para ele viver mais tempo com você. É isso que eu passo para todas as pessoas. Muito bom. Professora, muito obrigado por sua participação. Foi muito importante você divulgar essa sua produção científica aqui para a gente da Franco, ou não, para quem não é da Franco. Vou pedir para quem está assistindo, se você gostou, aperta o like lá para a gente e se inscreva no nosso canal da revista Interciência e Sociedade. Muito obrigado e até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Tchau.